Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. É motivo de alegria, estamos aqui continuando a lição, as primícias dos que dormem. Cristo é chamado das primícias como uma evidência de que aqueles que iriam vir em seguida farão parte das mesmas bênçãos das quais Cristo usufruiu. É interessante porque o autor da lição colocou aqui dois textos, né? Êxodo 23, 19 e 34, 26, quando fala que o melhor do fruto deveria ser levado ao Senhor, ou seja, o primeiro, o que era o ideal. Isso me faz lembrar que quando minha mãe plantava aqui em casa, pinha, a maioria das vezes era graviola, ela costumava fazer o seguinte, ela dizia assim para mim, meu filho, quando nascer, né, ela fazia um voto a Deus com aquela árvore e dizia assim, a primeira que nascer será do Senhor. E eu ficava com aquela expectativa, por que a senhora fazia essa oração? Para com que ela não seja infrutífera, ou seja, para que ela não seja estéril, né? Ou para que ela não viesse ser uma árvore que não servisse para coisa alguma, simplesmente só para dar sombra. Por ser uma árvore frutífera, minha mãe fazia essa oração. E quando então eu me deparava por todas as vezes que ela fazia isso, sem exceção, o fruto nascia, era um fruto bonito e a graviola era fantástica. Minha mãe pegava aquele fruto, ia para a feira, vendia e pegava aquela oferta, o dinheiro daquela fruta e devolvia de oferta na igreja. Essa era uma maneira dela pactuar a árvore, quando era até então plantada, e a oração que ela fazia antes para dedicar aquilo a Deus. Sabe, irmãos, em todos os aspectos, Jesus foi dedicado ao Senhor em todos os pontos. E nessa dedicação, como oferta das primícias que ele se tornou para nós entendemos que nele também podemos ser dedicados ao Senhor a cada dia, pela atuação do Espírito Santo, pela o exame de sua palavra. E o que Cristo alcançou como uma pessoa de vitória, nós podemos alcançar também, através da vitória que ele conseguiu. Sabe, irmãos, isso me faz entender o seguinte: a morte de Cristo como primícia, como algo que foi mais ilustre, né? Embora a gente leve em consideração que Moisés também ressurgiu, mas essa ressurreição aqui é uma ressurreição que transmite ressurreições. É uma ressurreição que valida, confirma aquelas que virão após ela. Por isso que o texto no livro de Coríntios, capítulo 13 e o verso 23, fala que primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua volta. Na volta de Cristo, todos nós usufruiremos da bênção da eternidade pela ressurreição que nele ocorreu. O autor da lição aqui também faz menção de uma distinção, né, entre as marcas de Cristo e as marcas que aqueles que sofreram nele não terão. Por quê? Quando Cristo morreu, irmãos, e ressuscitou, ele pede, lembrando, né? Ele pede para Tomé que toque em suas mãos. E Tomé faz isso com um tom de incredulidade. Se eu não ver as marcas nas mãos, Jesus poderia ressuscitar sem essas marcas. Jesus poderia ressuscitar com um corpo glorificado, embora tivesse sido, mas sem nenhum indício de que sofreu. Diferentemente do que vamos passar os salvos, né? O autor aqui faz menção das enfermidades físicas que Paulo tinha, não só da enfermidade visual, como também dos açoites que ele sofreu. Essas marcas não fará parte dos ressuscitados na volta de Cristo. Eles ressuscitarão de fato com um corpo incorruptível, como é descrito no capítulo 15, na carta aos Coríntios. Porém, as marcas de Cristo, diferentemente dos salvos, elas permanecerão nele, a fim de validar o que causa de fato, ou o que causou o pecado. O que Cristo, irmãos, vai ter em seu corpo serão as marcas da nossa salvação para sempre. Isso não só nos assegura do que trouxe o pecado, ou seja, nos assegura do que o pecado trouxe, de maneira que não aconteça, não ocorra nenhuma outra rebelião. Então, o que Cristo fez nos causou uma eterna redenção. Ele não só isentou os mundos não caídos de uma possibilidade de rebeldia ou de transgressão futura, mas nós, como os que fomos comprados, né, pelo que Cristo realizou, olhando para a sua marca, nunca mais teremos nem desejo, nem pensamento para com o pecado. Seria então, de uma maneira, eu posso dizer assim, até indescritível, inimaginável, como então viver em um mundo onde não vamos pensar algo de ruim, ou submeter o nosso pensamento, o coração, àquilo que é contra Deus. As escolhas que estamos fazendo, irmãos, é aqui.
Hoje, quando escolhemos estar ao seu lado, sofremos com isso, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas essa natureza será erradicada através da atuação do Espírito e uma submissão voluntária nossa no trabalhar de Deus em nosso coração. Eu aqui faço um apelo para você, que as suas escolhas a cada dia, por mais difícil que seja, porque ela milita com nossa natureza, sejam aquelas escolhas, irmãos, que enalteçam a sua vida com Cristo. E que quando ele voltar, você faça parte daqueles que ressuscitarão com ele, para tal forma de que as bênçãos de Deus sejam realizadas em nossas vidas para sempre. As marcas de Cristo permanecerão como validade da compra do nosso resgate. E nós iremos ver, iremos amar cada vez mais. Porém, em nosso corpo não haverá nenhuma marca. Se você perdeu alguém, que perdeu um braço, que morreu por algum tipo de doença, que ficou amputado, na ressurreição ele não ressurgirá com essa corrupção. Ele não ressurgirá com esse defeito. Ressuscitará incorruptível, perfeito. De fato, podemos dizer até de uma maneira imaculada ou sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, pois Cristo glorificará o nosso corpo para sempre. Então, aqui, ao buscarmos essa santificação, que o nosso caráter, irmãos, também seja moldado, que o nosso caráter venha a ser diante de Deus perfeito, assim como foi o de Jó. Mas quando eu falo perfeição, é um caráter completo, que mesmo em meio a fases de situações adversas do pecado nesta terra, nós ainda assim não venhamos a nos submetermos a ele, mas através de uma santificação, de um crescimento espiritual, alcancemos aquela perfeição que em Cristo nos foi concedida na cruz e pela vida que ele viveu. O próprio Paulo chegou a dizer, né, sede perfeitos, ou seja, sede meus imitadores, e o Cristo chegou a dizer, sede perfeito como perfeito nosso Pai Celestial. Então, que nós busquemos essa perfeição e que a santificação seja um processo nosso para que na volta de Cristo alcancemos essa eternidade para sempre. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela certeza de que o que o Senhor realizou foi uma ressurreição totalmente diferente. Não só da que aconteceu com Moisés, como também daqueles que com o Senhor foram ressuscitados. A tua ressurreição, Senhor, nos garante ressurreição. A tua volta nos garante volta. E como o Senhor disse, todos aqueles que creem em ti, ainda que morra, irá viver, pois o Senhor trará de volta todos aqueles que dormiram no Senhor. Nos enche com esta esperança e obrigado por essa esperança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal e que Deus abençoe você ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.